Ensinar não é uma tarefa fácil, ainda mais quando existem algumas distrações ou alguma coisa que tiram o foco dos alunos. Assim, até aprender fica um pouco complicado. Então, como ensinar de maneira efetiva e aprender de maneira mais tranquila e com menos desespero? Quem responde essas perguntas pra gente e fala mais sobre os novos jeitos de ensinar e aprender é a professora do ensino à distância aqui da Unicesumar, Simone Cardoso. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, eu que agradeço estar aqui com vocês, né, compartilhando um pouquinho a respeito do que é ensinar, do que é aprender, está tudo junto, né? Professora, para a gente começar a entender os novos jeitos de ensinar, a gente tem que voltar. Então, como que era o ensino tradicional? Como que se construía esse ensino tradicional? Exato. O ensino tradicional, ele não está tão distante assim e até mais presente do que a gente do que a gente gostaria, né? O ensino tradicional, ele é aquele formato de o professor estar à frente e ele ser tido como aquele que sabe todo o conhecimento. Sabe aquela coisa que eu sempre brinco em sala de aula? O que você quer, professor? Não é dessa forma. É onde o aluno ele fica como se fosse uma situação que a gente chama de passiva, só recebendo conhecimento. E aí a gente entender um pouquinho de onde que surgiu essa coisa. Na época da Revolução Industrial, olha, você que não gosta de história vai gostar agora. Na época da Revolução Industrial, a gente precisava que as pessoas soubessem ler, escrever e sair de lá da sua região, fazer o êxodo rural, né? Sair lá da zona rural e ir para as fábricas. Então, a gente precisava alfabetizar aquela galera toda o mais rápido possível. Então, por isso que se criou esse sistema de ter o professor ali à frente e ele era quem tinha todo o conhecimento, porque, afinal de contas, ele tinha mais acesso a isso. Só que isso... passaram-se muitos anos e ainda se permanece esse ensino tradicional. Mas hoje a gente tem a tecnologia, a gente tem acesso a diversas outras formas e formatos e muitas vezes a gente ainda permanece com esse mesmo método lá da Revolução Industrial, onde se tinha um professor, como era aquela pessoa, né, que tinha todo o conhecimento e ele sequer aceita ser questionado. Como se ele não pudesse ser questionado, sendo que o papel dele é exatamente o quê? Professora, então seria uma educação mais massificada, né? Extremamente. E agora, eu entendo, né? Porque eu também sou estudante. Claro. Você entende que vem a tecnologia e mais uma gama de coisas e isso até te deixa um pouco confuso. Como que eu posso usar essas distrações dentro da minha construção como aluno e também aprender o máximo disso, o máximo de informações? O professor hoje, o papel dele, ele vai ter mais como uma espécie de curadoria. Imagina que você está ali diante de uma exposição de várias obras de arte. E eu costumo brincar que o professor hoje ele tem esse papel de curadoria. Quando você tem essa exposição, tem aquele especialista em Picasso, em Romero Brito, que vai separar quais são as melhores artes, não é? Então, da mesma forma, hoje você tem o professor de matemática, professor de empreendedorismo, de metodologias ativas, de ensino criativo, que vai separar para os alunos qual vai ser a melhor estratégia para poder usar essas informações que estão na internet. E outra, sabe aquela velha história de que se eu não posso comer o inimigo, o que eu tenho que fazer? Se juntar eu tenho que me juntar com ele. Então, a tecnologia, ela não deve ser vista como algo que vai tirar a atenção dos meus alunos. Hoje a gente tem várias ferramentas que a gente já consegue usar. Olha só, vamos pegar a interação dos alunos. Quem está na sala mesmo, eu sempre faço isso. Fulano de tal, você está aí, está pesquisando, vai na Wikipédia, o que é isso? Sabe? Porque é uma maneira de você conseguir interagir com aquele aluno e ele ver, olha, dá para usar esse negócio para o que preste, né? Professor, então essas metodologias ativas, ele vai chamar a atenção do aluno e manter ele naquele lugar, né? Exatamente. E aí, quem está ouvindo a gente deve estar perguntando, para que tudo isso? Se a forma tradicional ela foi para a Revolução Industrial, para que agora eu preciso ter essa competição com tecnologias, esse uso, fazer essa curadoria? Porque hoje, quem vai trabalhar não tem mais que levar uma fórmula pronta. Ele sempre vai encontrar soluções, ele sempre vai ter situações novas. Eu sempre vou ter um problema diferente do que foi ontem. Então, para isso, eu preciso estabelecer esses links novos o tempo inteiro.
Então, por isso eu falo que hoje a gente tem uma espécie de repertório o tempo todo que a gente precisa construir. É como se fosse ali a playlist do Spotify. Quando a gente está ali mais animado, né, a gente precisa de uma playlist o quê? Mais agitada. Tem ali, costumo brincar, né? Tem alguns desenhos que eu assisto com a minha filha que sempre fala, agora a playlist é de suspense. Aí o personagem fala, né? Então, dentro do nosso dia a dia, para soluções, é como se fossem essas playlists do Spotify, que a gente vai conseguir puxar ali, e como que o professor ele vai auxiliar o aluno exercitando essas novas formas dele aprender. É ele ver que não é apenas em sala de aula, quando ele vai pegar aquela forma que ele aprende, sim, mas também que existem outras maneiras. Para que ele vai usar aquela forma? Para que ele vai estudar o tal dos catetos da hipotenusa? E qual que é o sentido de estudar aquilo ali? Professora, então você entenderia que se uma pessoa tiver um aprendizado mais criativo, ou seja, se essa construção na metodologia for uma metodologia mais criativa, mais ativa, o profissional que vai chegar nas áreas de trabalho, ele vai ser um profissional mais rápido, mais criativo, mais independente? Exato. E o mais interessante, Aclísio, sabe o que é? Ele vai se sentir menos frustrado. Sabe por quê? Ele vai ser exercitado a errar. E hoje um dos grandes problemas que esse sistema tradicional ele ainda se constrói é que não se pode errar. Então, por isso que eu falo assim que não há nada que me mais entristece quando eu estou em sala de aula, que é quando o aluno pergunta, professora, como que você quer? Não, é como que a gente pode chegar a uma solução, porque existem vários caminhos. É o que eu sempre falo, se eu estou aqui em Maringá e preciso chegar a Curitiba, eu posso ir de avião, eu posso ir de carro, eu posso ir de ônibus, até de bicicleta. Tem gente que já fez isso, né? Mas então, qual que é o caminho? Qual que é a melhor forma dentro daquele momento? Então, da mesma maneira, esse ensino que a gente fala que é essa nova forma de aprender, ele deve estimular o aluno a tentar novas maneiras. E isso vai estimular o erro, ele vai tentar novamente e com isso a gente diminui essa frustração e ele vai saber lidar melhor com essa frustração. Então é algo que vai ajudar o aluno na construção dele como um todo. Ô, professor, eu falo assim que quando um professor chega com esses vários caminhos e com essas várias opções, mostra pra gente, como aluno, que mais na frente também você não vai resolver tal problema com tal forma, daquela forma quadrada, daquela forma que é ensinado. Então, quando o professor ele mostra esses caminhos diversos, no mercado de trabalho você entende também, eu posso resolver por esse lado, mas eu também posso resolver por esse aqui não faz sentido para mim, mas esse pode fazer. Exato. E ele vai entender também que o que funcionou hoje pode não funcionar amanhã. Não é nem daqui a um mês, a um ano, mas é amanhã mesmo. Devido a uma situação, vamos supor, vocês vão montar aqui uma equipe para poder fazer uma externa. Hoje, o clima durante a tarde foi um. Amanhã, pela tarde, pode ser outro. Então, quais soluções que vocês podem adotar para a gente conseguir ter um resultado? Qual que é o resultado? Ter uma entrevista boa para gerar um conteúdo de qualidade. Como vai ser isso? A gente se vira. Professora, então, como que eu posso pensar assim? Nós, como alunos, a gente busca várias formas de entender aquilo e de construir aquilo pra gente. E às vezes é muito doloroso pra gente, porque o método que é dado pra gente às vezes não faz sentido. Então, quando chega essa gama de opções, a gente fica até contente em construir isso, né? Exato. Principalmente, Aclísio, porque não se foi estimulado. Que esse método tradicional, ele não estimula a criança a errar, ele não estimula a criança a ter novas ideias. Por quê? Eu aprendi, a professora me ensinou que é só desse jeito. O azinho da alfabetização deve ser assim. Não. Por que não de uma outra forma? Mas é claro que deve ser ali dentro de algumas normas, de alguns parâmetros. Mas existe ali a questão da pessoalidade que a gente fala. E você vai tentando até chegar o que a gente fala que é o considerado, que é a solução perfeita. E a gente vai sempre ali buscando o que é melhor até a gente falar que chegou ao essencial. E é isso que as empresas querem hoje. Professora, então, para finalizar, a resposta era: um profissional criativo gera alunos criativos que vão gerar outros profissionais criativos. Exato. E pessoas felizes também, né? Que é o mais importante, principalmente hoje, né? Muito obrigado pela sua presença, eu professora. Eu que agradeço.
O Comunidade fica por aqui. Amanhã tem muita informação e entretenimento aqui no Comunidade do Conhecimento. Eu espero você. Tchau, tchau.